Cada momento que passa eu vejo que não existe nada melhor e não existe nada mais importante do que estar na presença de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre adoração como arma de guerra. Eu quero tentar ser bem breve. Oi? A gente tenta, né? Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Nós precisamos entender que a música, eu queria que você anotasse isso. A música ela foi criada para movimentação espiritual. Guarde isso. Porque quando Deus falou isso comigo, quando eu tive esse entendimento, a minha visão sobre música mudou. Tá bom? A minha visão sobre música, agora eu estou falando sobre música, não adoração, tá? Adoração não tem a ver com música. Nós precisamos entender que música, desde a eternidade, ela foi criada para movimentação no mundo espiritual. Tá bom? Tá muito gelado aí? Tá tranquilo? Se tiver gelado, só vocês pedirem para... E se tiver quente, vocês pedem para aumentar. Vocês estão em casa. Estamos em casa, amém? Então vamos lá. A música ela foi criada desde a eternidade para movimentação no mundo espiritual. Nós precisamos entender isso. Abra sua Bíblia em Jó 38, verso 7. Vamos lá. Só para a gente começar, para você não falar assim, o pastor nem leu a Bíblia antes de começar a ministrar. 38, verso 7. O que diz aí? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. O que esse texto está falando? No capítulo 38, no capítulo 37, Jó, na verdade, estava questionando a Deus. E Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó. Jó, você está muito entendido, você está me questionando, Jó. Você está achando que você tem todo o poder no céu e na terra. Porque também, venhamos e convenhamos, Jó não passou bons bocados com a situação que ele passou. A gente lê o livro de Jó, às vezes eu vejo tantas pessoas criticando a esposa de Jó, mas e se fosse a gente, será que você falaria a mesma coisa ou seria pior? Não é isso? Mas aí o Jó estava questionando a Deus e Deus começa a perguntar para Jó. Porque nós precisamos entender que quando nós perguntamos, nós fazemos pessoas pensarem. E as perguntas, elas são mais importantes do que as respostas. E Deus então começa a perguntar a Jó. Olha o que Deus fala. Olha o que fala no capítulo 38, verso 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e te perguntarei, e tu me responde. Onde estavas tu quando eu fundei a terra? Faze-me saber se tem inteligência. Quem pôs por medidas? Se é que você sabe. Quem estendeu sobre ela o cordel ou o cordão de medir? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, ou a sua pedra fundamental, ou a sua pedra angular? E aí no versículo 7 Deus fala: quando as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos rejubilavam. Preste atenção. O texto que nós lemos, Deus começa a perguntar algumas coisas para Jó, e enquanto Deus perguntava as coisas para Jó, Deus estava, na verdade, mostrando para ele que esse Deus que estava agora fazendo perguntas para Jó em maneira de resposta, Deus estava falando com ele o seguinte: enquanto eu fundava a terra, anjos cantavam alegremente. Todos nós sabemos que o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia. É o livro mais antigo escrito. O livro de Jó foi escrito antes de Gênesis. Sim, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Então, Jó foi escrito antes de Gênesis. E o livro de Jó, ele traz fundamentos bíblicos. Jó não participa do Pentateuco como fundamento, como princípio, porque nós já falamos isso, que tudo aquilo que vem antes de lei é princípio. Princípio é aquilo que obrigatoriamente por nós, necessariamente precisa ser aplicado. Então Jó, ele vem trazendo alguns princípios bíblicos, e um dos princípios que Jó traz aqui,
que esse livro traz para nós é que a música, ela foi criada para a movimentação espiritual. Porque Deus disse, enquanto eu fundava a terra, enquanto eu traçava sobre ela o cordão de medir, anjos cantavam. Ou seja, enquanto vocês adoram, enquanto vocês cantam, enquanto vocês se movimentam em meio a um momento de louvor e adoração, eu continuo trabalhando. Enquanto vocês se movimentam, enquanto vocês cantam, enquanto vocês tocam, enquanto vocês aplaudem, eu estou trabalhando, eu não paro. A eternidade de Deus não permite que ele dê pausa em nada. Então, esse é um principal conceito de música. E eu trato um pouco desse conceito no meu livro, nesse livro que eu escrevi, que a Sônia falou hoje. Eu trato fundamentos básicos de música para a igreja. Fundamentos esses que eu entendo que é extremamente importante, porque quando nós entendemos fundamentos básicos de tudo, a nossa vida nunca mais é a mesma. Irmão, por que nós, por exemplo, um fundamento básico da vida, por que eu não peco? Tem gente que não peca com medo do Deus que a mãe pregou. Se você pecar, o papai do céu vai vir e vai te bater na cabeça. Irmão, nós não pecamos por isso. Se pecasse, se esse fosse o problema de pecar, irmãos, eu era uma criança que eu tomava 4, 5 coros por dia. Eu apanhava muito. Mas assim, não era aquele anjo, né? Também. Fazia por onde? Então, se fosse por medo, medo não faz ninguém parar de pecar. Agora, a partir do momento que eu entendi que o meu pecado, que aquilo que eu pratico, seja de bom, seja de mal, alcança a minha posteridade, eu falo assim, opa, agora eu preciso parar. Porque o pecado não tem a ver comigo. O não pecar não tem a ver comigo. Isso é um princípio. O não pecar tem a ver com os meus filhos. O não pecar tem a ver com os meus netos. E hoje eu vejo meus netos e eu falo assim, Deus, eu preciso fazer mais a tua obra. Porque os meus netos serão meus representantes daqui a alguns dias. Então o princípio de não pecar não tem a ver com o castigo de Deus. Até mesmo porque a Bíblia diz que sobre ele foi lançado todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, sobre as nossas dores. Jesus Cristo já resolveu o problema do pecado. O nosso problema agora não é pecado mais. Pecado não é problema para o crente, irmão. O nosso pecado foi levado na cruz do Calvário. Nossa questão hoje é o quem seremos a partir da vinda de Cristo. O nosso problema não é sobre pecado mais. Nós precisamos entender isso. Então, esses são princípios bíblicos. E o princípio da música é que a música, desde o princípio, foi usada para a movimentação espiritual. Adoração, já foi falado pela pastora Márcia, adoração ela tem muito mais a ver com serviço do que com música. Esse mês passado, agora, nós ministramos quase um mês sobre princípios da adoração para alguns ministros da Inglaterra. E nós estávamos falando a última aula que nós demos, nós falamos sobre o fundamento da adoração profética. O fundamento da adoração profética é eu entender que os céus estão dizendo algo, e eu preciso acessar o que os céus estão dizendo, trazer essa realidade para a terra e fazer com que a igreja entenda essa realidade e se mova junto conosco. O princípio da adoração profética é muito simples, é só isso. Escutar o céu, trazer o céu para a terra e movimentar e fazer com que as pessoas que estão junto conosco vamos para o mesmo lugar. E toda adoração, ela deveria ser profética. Se não é. Porque profético é tudo aquilo que traz a realidade da eternidade para hoje. E a adoração, ela tem muito mais a ver com serviço, ela tem muito mais a ver com a nossa vida do que com música. Contrário do louvor. Louvor já fala de elogio. Então nós precisamos entender que a adoração profética, ela é uma adoração dirigida pelo Espírito Santo, acessada por nós e caminhando rumo àquilo que Deus quer falar com a sua igreja. E na prática, essa adoração profética envolve cânticos que nós conhecemos. E a adoração, ela em vários textos bíblicos, mostra que essa adoração profética, ela estabelece o trono de Deus na terra. Ela estabelece o trono de Deus. Venha o teu reino, faça a sua vontade na terra de maneira que já é feita no céu. É assim que nós oramos o Pai Nosso.
que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na terra. Porque na eternidade a vontade de Deus já é feita. O que nós precisamos entender é que nós precisamos deixar que a vontade dele seja feita na terra assim como já é. E nós precisamos entender que tanto o louvor quanto a adoração, eles são armas extremamente eficientes. Extremamente eficientes. Para que você entenda isso, eu quero te contar um testemunho rápido, porque temos alguns visitantes, e talvez vocês não escutaram eu dizer isso. Para quem é da casa, talvez já tenha escutado eu dizer. Quando nós começamos eu comecei a entender um pouco mais sobre a adoração profética. Eu vim de uma igreja denominacional, e eu não tinha entendimento disso. Não tinha entendimento. Eu era músico profissional, toquei durante mais de 15 anos, mas assim, eu não entendia a profundidade da música. Eu tocava por tocar. Porque eu achava bonito, porque eu gostava, e eu tocava. E eu entendia que o meu propósito era só aquilo. Sabe, meu propósito era só tocar. Não queria cantar, não queria fazer nada. E algum tempo, depois de alguns anos, a minha esposa estava orando, alguns anos, quase 15 anos orando para que eu viesse entender. Nós fomos procurar socorro para a nossa casa, para a nossa família. É uma escola de libertação onde nós acabamos trabalhando nessa escola durante alguns anos. E nessa escola foi onde, de fato, eu entendi o poder que nós temos na mão. Você sabe por quê? Porque eu vi pessoas sendo libertas através de bater palma. Irmão, nada expulsava o capeta da pessoa no meio do atendimento. Nada! E orava, intercessão, vai lá, vem cá e chama o encarregado, chama o chefe, chama o diretor, chama o semideus e nada. Vocês estão bem, né? Chama, irmão, nada. Aí um dia eu vi isso acontecer em um dos atendimentos que eu participava. E aí falei assim, chamei a pastora, falei, pastora Beth, tem nada que faz o capeta sair não, hein? Ela pegou a ficha dele e falou assim, pode ir lá e só bater palma, vai. Começa a bater palma e começa a glorificar, orar em línguas estranhas e bater palma. Irmãos, a hora que eu falei, começamos a bater palma, começamos a adorar e falar em línguas. Eu só escutei o grito e a pessoa sendo liberta na hora. Aí eu falei assim, opa, ali uma chave virou na minha cabeça. Porque, irmãos, nós precisamos entender que de tempos em tempos Deus coloca algo na nossa mão para que chaves na nossa mente venham ser viradas. De tempos em tempos Deus nos revela em alguma porção. Até mesmo porque a nossa mente não dá tempo de captar tudo aquilo que é necessário. E de tempos em tempos Deus começa a trazer. E ali eu falei assim, meu Deus. Na hora me veio na mente o Salmo 150. Olha o que diz o Salmo 150. Louvai o Senhor, louvai-o a Deus do seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com saltério, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufa e flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aí eu falei assim, meu Deus, enquanto existem algumas coisas, e ali nós começamos a aprender alguns princípios, e um deles é que as palmas que nós batemos adora apenas a Deus. As palmas que nós damos, irmãos, uma pessoa no show de alguém lá, sei lá, qualquer show desses aí, desses endemoniados aí, bateu palma, o diabo não tem o poder de receber isso, porque as nossas mãos têm o DNA de Deus. Tudo aquilo que tem o DNA de Deus não tem o poder de adorar o império das trevas. Alguém tem digital aí igual a minha? Não tem. Digital é igual DNA. Aquilo que Deus formou dentro de nós, o sopro que foi jogado para dentro de nós, quando nós fomos criados por Ele, deve adorar apenas a Deus. É por isso que um homem que não é espiritual, ou seja, o seu espírito ainda não está... como é que fala quando o espírito não está... Socorro aí, regenerado.
As pessoas não conseguem adorar a Deus porque João 4:24 diz que a adoração precisa ser espiritual e verdadeira. E quem tem o seu espírito desligado, quando nós aceitamos a Cristo, quando o Espírito Santo vem sobre nós, o nosso espírito é vivificado. Ele se torna a vida em nós, ele habita dentro de nós. E a partir desse momento, o nosso espírito tem conexão com o Deus que nós adoramos. E é por isso que a adoração que flui de nós, através dos nossos lábios, ela precisa ser espiritual e verdadeira. Por quê? Porque o que muda o nosso caráter, a nossa alma, é a palavra de Deus. Então nós vamos entender que a adoração, a música, aquilo que nós temos como instrumentos, é uma forma de nós batalharmos na região espiritual. E na Bíblia existem muitas batalhas que foram ganhas pelos homens de Deus. Batalhas essas que, a partir do momento que nós começamos a adorar e a buscar a Ele, e a adorar a Ele em espírito e em verdade, o próprio Deus se incumbe de desbaratar o adversário. Depois nós vamos ler alguns textos e vamos falar um pouco sobre isso. Então, Salmo 149, versos 6 a 8, diz o seguinte: esteja na sua garganta altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas tuas mãos, para tomarem vingança dos gentios, e darem repreensão aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Olha só, precisa estar na nossa boca altos louvores. Altos louvores não fala de louvor alto, de volume. Altos louvores fala de uma adoração que flui a partir de nós, mas que alcança o terceiro céu. Que passa os 3 níveis e alcança a eternidade. Que alcança o trono de Deus, ou que traz o trono para a terra, que é a adoração profética que nós falamos. Hoje tão denominada adoração profética. Que o que é? Adoração profética é quando eu estabeleço o trono de Deus na terra e caminho em adoração conforme a direção que o Espírito Santo nos dá. Então nós vamos entender que a adoração profética como arma de defesa, ela não pode ser um entretenimento. A adoração que nós fazemos não pode ser um momento de extravasar. Porque a adoração não tem a ver com a nossa alma. A adoração não tem a ver com o nosso corpo. Apesar de nós adorarmos a Deus com o nosso corpo, com danças, com palmas, tocando, adoramos com a nossa alma, mas a adoração precisa ser mais espiritual. Porque quando a adoração que flui de nós é espiritual, nós temos a autoridade, nós temos a habilitação no mundo espiritual para guerrear nessas regiões através daquilo que foi colocado na nossa mão. Olha o que diz Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Irmãos, vou ler de novo. Vou ler bem devagarzinho. Olha que texto incrível. Esse texto me fez minha mente ferver essa semana. Eu ainda não tinha me atentado para essas coisas. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros. Com o quê? Com leitura da palavra? Não. Não apenas, tá? E eu vou explicar o porquê. Respira fundo. Com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos entender, eu sou filho de pastor, todos vocês sabem, quase todos sabem. Meu pai fez 40 anos de ministério, agora jubilou em janeiro. Nascido e criado dentro da igreja. Nós sabemos que o que discipula a igreja, infelizmente, é as músicas que nós cantamos. Porque, irmãos, as pessoas que estão convertendo agora, eles ainda não têm o entendimento de leitura, ou não conseguem ler e extrair aquilo que está lendo. E a música que nós cantamos discipula muito mais do que aquilo que falamos nos púlpitos. A música que nós cantamos discipula. Por que nós temos tantas canções aí que falava que Elias subiu numa carruagem de fogo e a gente acreditava que ele subiu na carruagem de fogo até você ler a Bíblia? E você viu que ele subiu, na verdade, foi num redemoinho, no meio de um redemoinho, não foi na carruagem. A carruagem passou.
irmão, tanta música que a gente escuta aí, e que a música não tem fundamento bíblico nenhum. As nossas músicas necessitam de serem embasadas na palavra de Cristo. Essa é uma obrigação nossa como igreja, buscar a Deus, discipular a igreja com aquilo que cantamos. E quando nós cantamos, por exemplo, nós queremos ver os teus olhos como chamas, como chamas. Isso está falando de crer do Cristo ressurreto, que virá. E nós dizemos o quê? Santo, Santo, mostra-me tua face. Está escrito em Apocalipse. As músicas que nós cantamos necessariamente precisam, por quê? Porque nós precisamos entender que é aquilo que nós cantamos que vai mostrar para nós o caminho que nós temos que seguir. Infelizmente, eu como pastor, irmão, eu falo isso com muita tristeza no meu coração. Porque, obrigatoriamente, o que tinha que discipular a igreja era a Bíblia. Mas na prática, em 46 anos de igreja que eu tenho, na prática, eu não vi isso acontecer ainda. Gostaria muito. Misericórdia mesmo. Eu queria muito. Mas essa é uma verdade. Porque nós entendemos que tudo aquilo que é cantado é uma verdade. E nem sempre é. Depois eu corto. Porque tem umas coisas que não pode deixar no silêncio. Eu não tenho costa para ser cancelado, igual o povo tem, né? Mas sabe, presta atenção. Tem uma música que a gente vê muito cantando, e quantas pessoas gostam, e amém, se você gosta, irmão, escuta, tá tudo bem, mas eu quero te dizer que ela não é bíblica. A música Sabor de Mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Que evangelho é esse, irmão? Isso é oração de feitiçaria. Verdade. Porque o que é oração de feitiçaria? Oração de feitiçaria é tudo aquilo que eu quero para mim, não quero contra o meu irmão. E quando eu oro contra alguém, é oração de feitiçaria. Ó Deus, faz isso, isso e isso com fulano de tal. Eu não aceito isso não. Irmão, quem nos constituiu juiz? Nós precisamos... irmãos, gente tem cantado essa música há mais de 15 anos no Brasil e tem ela como uma verdade absoluta. E não existe isso na Bíblia. Já li a Bíblia todinha, tá? Não consegui achar. Depois você coloca ela no chat GPT lá e pergunta, chat, o chat vai te responder. Se você não acredita em mim, vai no chat, essa música tem algum princípio bíblico? Ele vai falar, não tem. Então nós precisamos entender que, voltando para a adoração, volta para cá, crente. Voltando para a adoração, aquilo que cantamos, aquilo que fazemos em momento de adoração, necessariamente, obrigatoriamente, nós precisamos usar como arma de guerra. E nós vemos na história do povo de Deus que em vários momentos eles usavam a adoração, usavam os seus instrumentos como arma de guerra. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21 e 22. Irmãos, esse texto, ele flechou o meu coração há mais de 20 anos, quando eu li, e eu falei assim, Jesus, na verdade nós temos coisas incríveis na nossa mão e a gente não consegue usar. Infelizmente. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20, versos 21 e 22. Nesse texto, eu vou te contextualizar antes que você leia. Jeosafá estava desesperado. Porque o exército de Israel nesse tempo era extremamente menor do que os exércitos inimigos. E ele sabia que se fosse pela força do braço do povo de Israel, esse povo seria mais uma vez envergonhado. Esse povo seria, assim, aniquilado da face da terra. É como se entrasse em guerra Estados Unidos, Rússia, China contra o Brasil. Você acha que sobra, por mais que o nosso país seja um país continental, se entrasse todos esses países junto conosco, você acha que ficava alguém vivo nesse lugar? É fato, não ficaria. É mais ou menos isso que aconteceu exatamente nesse texto. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor.
Não é cantores para eles ou nem para a guerra. Era cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pois o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Uau! Sabe, eles estavam desesperados e não sabiam o que fazer. Mas eles tinham algo na mente deles. Nós precisamos de consultar ao Deus que nós servimos antes de entrar na guerra. E Deus falou com ele: eu tenho uma estratégia muito boa para vocês. Muito simples. Use a adoração. Use os seus lábios. Josafá falou assim: como assim? No meio de uma guerra eu vou usar a minha boca? Vou colocar pressão? Vou te matar. Vou te pegar. Bater o pé para fazer sair poeira? Não. Adore a mim. Coloque os homens que estão preparados. Coloquem as pessoas que adoram e que louvam a mim em espírito e em verdade. Coloque os levitas, coloque os homens que são responsáveis pela área musical na frente da batalha. Irmãos, eu não tenho dúvida de que a mente de Josafá nessa hora deu um nó. E de qualquer ser humano daria. Porque no meio de uma batalha onde existia uma guerra absurda, ele organiza e coloca no fronte de batalha, na frente de batalha, no primeiro pelotão, primeiro pelotão. Depois chega isso alto. Coloca no primeiro pelotão, os homens cantando, tocando e gritando, porque o Senhor é bom. Dá graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Irmãos, o dia que eu li isso aqui, veio na hora na minha cabeça o exército brasileiro cantando: dá graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Eu falei assim, cara, esse povo... Porque na época tinha a tribo de Gade, não sei se vocês lembram, dos gaditas, que eram os homens com face de leão. Bom, e os caras chegavam colocando terror, só para... É igual o Bop, o povo olha pro Bop assim, o policial do Bop parece que tem sangue no olho, né? Parece que o cara vai dar tiro você com o olho assim, os caras já te olham. Você... Era o Bop da tropa de elite de Israel, irmãos, os gaditas. E esses homens, então, eles entenderam que cantar louvor, o Senhor faria algo. E eles foram extremamente abençoados por Deus nesse dia. Porque eles não precisaram de gastar bala. Eles não precisaram de gastar flecha. Eles não precisaram de suar a camisa. Eles não precisaram de sujar as suas mãos com sangue. Enquanto eles adoravam a Deus, fazendo a adoração profética e usando a arma de adoração que Deus colocou na mão deles, o próprio Deus fez emboscadas. O que é emboscada? O mesmo exército se cruzou junto e começou a se matar. Você tem noção de que é isso? O mesmo exército. Essa é a arma que Deus colocou na minha e na sua mão. A adoração. Nós precisamos entender que enquanto nós adoramos, nós vencemos. Enquanto adoramos, vencemos. Paramos de adorar, corremos o grande risco de perder. E aqui é um texto que nos mostra que a adoração, ela pode fazer com que nós venhamos desbaratar o nosso inimigo com aquilo que temos. E aí entra um grande segredo da adoração como arma de defesa, que é a oração em línguas, que é o cantar cânticos proféticos, porque o texto que nós lemos de Colossenses fala cantar, cantar com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Ou seja, cânticos que nós conversamos, porque a palavra de Deus diz que enquanto falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmos e comunicamos direto. A oração em línguas é uma oração que vai direto ao trono. É uma oração que não faz curva. E nós usamos essa adoração e não cantamos coisas inteligíveis, mas cantamos coisas que as pessoas não entendem. Mas no mundo espiritual, Deus está sabendo aquilo que está saindo da nossa boca. Porque quando cantamos em língua, quando oramos em língua, o diabo não sabe o que nós estamos fazendo. Ele não sabe a estratégia que nós estamos tendo.
Ele não sabe. E quando nós começamos a cantar em línguas e orar e buscar a Deus, entender esse princípio, o exército inimigo é desbaratado. Irmãos, quantas guerras nós vencemos assim? Quantas guerras? Nós precisamos entender que adoração, música cantada, adoração em línguas estranhas, falar em línguas enquanto ora, falar em línguas enquanto canta, é uma arma poderosíssima contra o inimigo. Se você está passando por algum problema, por alguma luta, irmão, vai para o quarto. Vai para o quarto. Busca a Deus. Coloca um louvor de adoração e vai adorar a Deus em línguas estranhas. Você terá grandes segredos. Você verá grandes segredos e terá grandes testemunhos. Testemunhos esses que não apenas vai edificar a sua vida, mas vai edificar a vida de alguém. Amém? Vocês estão vivos aí? Amém? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. 1 Samuel 16, 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus via sobre Saul, Davi tomava a arca e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Deixa eu te contar uma história. Para que você entenda esse texto, é necessário que você entenda o contexto em que este texto está inserido. Saul, quando ele sacrifica, Saul estava fazendo assim, dezenas de coisas que desagradavam a Deus, e Deus estava falando, Saul, para. Saul, para. Samuel começou a confrontar Saul. Saul, você está fazendo caca aí. Saul, para. Saul, vigia. Saul, não sei o quê. E Saul, não tem nada a ver, não. Lá na nossa região, na roça lá, onde eu nasci, onde eu vivi, muitos anos, tem uma dupla sertaneja que canta uma música assim, o tal do não tem nada a ver, tá destruindo o povo cristão, o diabo fala e repete, não tem nada a ver, não é pecado não. Saul estava falando isso. Dá nada não, Samuel, oxe, esquenta não, moço, vai dar certo, eu sou o rei, véio. Afinal de contas, quem manda nessa bagaça aqui sou eu. E Samuel, como homem de Deus, porque todo reino tinha um rei, mas tinha um profeta que direcionava espiritualmente o reinado. Então Samuel começou a falar com Saul, e Saul passando por cima das ordens de Deus para a vida dele. Saul passava por cima das ordens de Deus, não era por cima da ordem de Samuel. E Saul começou a extrapolar esses limites, e chegou um dia que Saul ofereceu sacrifício. Coisa que era aceito apenas por um sacerdote. Ou um profeta que, por ordem de Deus, poderia fazer. Porque o ofício a Samuel é uma tipologia de Cristo, que ele foi rei, sacerdote e profeta. Ele é um dos poucos que teve esses três ofícios, que conseguiu cumprir esses três ofícios. E a questão de sacrificar animais poderia ser feito apenas por um sacerdote. E Saul vai lá e sacrifica. Quando Samuel chega para Saul e fala assim, Saul, de novo, velho, pelo amor de Deus, não tô aguentando você mais não. Já fez errado novamente. Ele, não, aqui, vamos fazer o seguinte, vão comigo, entra comigo aqui, que o povo vai achar que nós estamos todo mundo tranquilo. Não arruma problema para mim, não. Ele fala assim. E aí Saul tentou segurar Samuel, e quando ele tenta segurar Samuel, Samuel sai, e a capa de Samuel é rasgada. E Samuel, como profeta, todo profeta não é normal. Samuel viu aquilo ali e falou assim como a minha roupa foi rasgada, Deus rasgou agora o seu reinado. Acabou. E a Bíblia diz que quando Samuel é chamado por Deus para ungir Davi, e Samuel então chega lá para ungir Davi, não vou contar a história que vocês todos sabem, e Samuel chega para ungir Davi, o texto diz, e o Espírito de Deus se apoderou
da vida de Davi. Se não me falha a memória, no capítulo 16. No primeiro versículo do capítulo 17, e fala assim: e o Espírito de Deus saiu de Saul. Ou seja, o Espírito que estava sobre o rei, o Espírito de rei que estava sobre a vida de Saul, foi arrancado no momento que Samuel ungiu Davi. Então Saul agora não estava mais com o Espírito que Deus tinha colocado para que ele reinasse Israel. A taça da ira de Deus derramou sobre a vida de Saul. E a partir daí, Saul começou a ter o quê? Possessões demoníacas. E aqui vai um grande segredo para você entender sobre adoração. Apenas um homem que entende que a adoração de fato é uma arma de batalha consegue se movimentar nas regiões celestiais e expulsar demônios que o próprio Deus colocou. Foi Deus que colocou? Vamos ler de novo o texto. Versículo 23, do capítulo 17. Então Saul mandou... Não, 23. E sucedia que, quando o espírito mal da parte de Deus, foi Deus que colocou demônios para atormentar Saul. Está aqui na Bíblia. Ah, pastor, mas Deus não faz isso. Você tem que pegar uma canetinha preta e riscar para você não ler aqui de novo. Está aqui, irmãos. Está na Bíblia, eu sou obrigado a acreditar, ou não? Até na fitinha eu acredito. Essa fitinha amarela aqui, ó. Amarela fala da divindade e vermelho fala do sangue de Jesus. Está aqui. Tipologia bíblica. Está aqui. Vocês gostam, né? Aqui, irmão. Eu leio Bíblia mesmo. Tabernáculo de Moisés está aqui, na ponta da língua. Outro seminário. Nós precisamos entender que, enquanto Saul tinha o Espírito de Deus e tinha uma proteção sobre a vida dele, ele continuou fluindo. Ele continuou fazendo coisas erradas, mesmo com o Espírito de Deus. Mas quando o Espírito saiu, Davi entendia que a arma maior que ele tinha não era sua funda, não era uma seta, não era uma flecha, não era uma pedra, não era uma metralhadora. A maior arma que Davi tinha era a adoração. Era a mesma coisa que ele fazia no seu secreto. A maior arma nossa não está no púlpito, não está no altar, não está em um palco. A nossa maior arma está no nosso secreto. A nossa maior arma não está naquilo que fazemos expondo, mas naquilo que nós fazemos recebendo de Deus. E aquilo que nós recebemos no nosso quarto, aquilo que nós fazemos no nosso tempo de secreto, nós temos a habilitação de expor e mostrar a autoridade que foi entregue para nós por Deus. Então Davi tocava sua harpa e Saul lá. Tem alguns textos bíblicos que falam que Saul chegava a sair babando assim, ó, de tanto capeta que tinha no homem. E Davi tocava, Davi não gritava. Davi não falava sai em ordem alfabética em fila indiana. Sai de 2 em 2, em ordem alfabética em fila indiana. Davi não fazia campanha de 7 quarta-feira, de 7 quinta-feira, de 12, de 40. Não fazia, irmãos. Não precisava. Grande parte das nossas lutas nós não conseguimos vencer porque nós não entendemos o princípio. Grande parte das nossas lutas diárias, e aqui eu estou trazendo uma reflexão para a nossa vida particular. Muitas coisas nós não vencemos por quê? Porque nós burlamos princípios. Porque nós colocamos coisas que precisam ser de ter o primeiro lugar na nossa vida, a gente coloca lá no quarto, quinto, para não falar mais para trás ainda. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas, no grego é o quê? O que é todos no grego? Tudo. A irmã é fera no grego. O que é todos no hebraico? Tudo. Tudo é tudo, irmão. Todas as coisas serão acrescentadas. Davi entendia que a partir do momento que o reino de Deus que estava sobre ele encontrasse com o império das trevas, o império das trevas não tinha opção B. Ele tinha apenas opção A. Bater em retirada. Porque Davi, de fato,
Foi um homem que se movimentou espiritualmente. Davi, a primeira coisa, quando ele assumiu o seu reinado total, porque Davi foi ungido 3 vezes. Ele reinou sobre 3 instâncias. Quando ele assumiu Israel de fato, ele falou assim, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso trazer a arca de Deus para cá, porque não dá para reinar sem a presença de Deus. Davi tinha visto Saul perder o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele, e quando ele perdeu o Espírito, o capeta tomou conta dele. Ele falava assim, isso aqui eu não quero para minha vida não. Quando Davi comete o pecado com Betseba, e ele manda matar o esposo dela, ele lembrou na hora, eu expulsando o capeta do Saul. E aí ele fez o Salmo 51, não aparte de mim a tua presença. Que teu espírito não aparte, não saia de mim. Se o seu espírito sair de mim, eu vou ficar igual Saul. E Davi entendia que a maior arma que ele tinha, então é o quê? Adoração. A maior arma de guerra nossa é a adoração. Então ele pega a sua harpa e começa a dedilhar. E eu ministrando alguns dias atrás, um tempo atrás, para músicos, eu falei assim, você acha que Davi tocava melhor que você? Aí você assim, Davi foi o músico das galáxias. Falei, irmão, esquece. Eu vou pegar a harpa que Davi tocava e colocar na sua mão, você não consegue fazer nada. O trem não presta para nós. Simples assim, é verdade. Você pega uma harpa feita com galho normal, com madeira normal, pega uma tripa de cordeiro, espicha aquela tripa, coloca bem fininho, vai pegando aquelas linhas e fazendo as cordas, depois você pega um monte de cordinha e coloca para você tocar aquilo ali. Irmão, é o som mais ridículo que tem para os nossos ouvidos hoje. Porque o instrumento que nós temos hoje são instrumentos que têm sons absurdos. Sons incríveis. Mas Davi tinha um espírito que muitos de nós não temos. Que é o espírito de ousadia, o espírito de poder, o espírito de se movimentar profeticamente com aquilo que Deus colocou na nossa mão. E Davi começava a tocar a sua harpa, começava a tocar e começava. Davi começava a orar a Deus e cantar e liberar salmos. Ele começava a liberar aquilo que estava dentro dele, aquilo que ele tinha feito lá no meio do pasto, enquanto cuidava da ovelha de seu pai Jessé. E que ninguém via. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que uma adoração profética, para fluir de nós, precisa fluir de nós aquilo que nós colocamos para dentro. E não é aquilo que nós colocamos para dentro nos ensaios, no tempo de estudo. Nós vamos colocar para dentro no nosso tempo de devocional e de adoração a Deus. Porque a adoração é uma potência no mundo espiritual. A adoração é uma arma de guerra brutal. E nós temos isso. A melodia que Davi tocou agia como remédio no mundo espiritual para Saul. Davi estava lá se debatendo todo. Davi tocava a harpa, Saul passou. É isso. A pastora Márcia falou sobre Paulo e Silas da prisão. Texto de Atos, capítulo 16. Mostra que esses homens estavam no cárcere interior. Não vou falar o que é. Estava no cárcere interior. E a pastora falou. O que é cárcere interior, pastora? Traduzindo, Paulo e Silas estavam literalmente... Não vou falar. Irmãos, o pior lugar para um ser humano. Vamos aqui. Nós estamos falando de coisas espirituais. Foi uma brincadeira conotativa, mas uma grande verdade. Alguém de nós já esteve dentro de uma rede de esgoto? Paulo e Silas estavam lá, amarrados aos pés, irmãos, e historiadores dizem que Paulo e Silas, enquanto estavam lá, aquele lugar, existia fezes que chegava até 1 metro de altura. O cara estava atolado, irmão. Mas ele tinha uma arma poderosa. Aleluia. Ele tinha uma arma poderosa que, enquanto eles estavam adorando a Deus, a adoração profética fluía dele, irmãos. Foi algo assim que... Foi algo que fluía como um turbilhão, como um furacão, que vai passando e quebrando tudo. A Bíblia diz que enquanto eles adoravam a Deus, e adoravam a Ele em espírito e em verdade, Deus envia um terremoto esses que quebram os grilhões. Ei,
A adoração profética pode arrancar cada um de nós em um lugar que nós estamos. A adoração profética precisa fluir de nós de fato, de verdade, porque nós precisamos entender que o lugar que nós estamos pode não ser o centro da vontade de Deus. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, não importa a sua localidade geográfica. Paulo e Silas estavam no pior lugar que um homem pode estar. Mas eles entendiam que enquanto eles adoravam, Deus estava trabalhando para eles. Jó 38, 7. Enquanto Deus fundava a terra, anjos adoravam. Esse é o princípio. E o grande incrível desse texto, para mim, não é apenas ver que Paulo e Silas foram soltos da prisão. O incrível desse texto é que quando nós adoramos a Deus e conseguimos movimentar com as nossas armas espirituais, que é a adoração profética como arma de guerra, consegue alcançar pessoas. O carcereiro estava prestes a suicidar. E Paulo e Silas falam assim, calma aí, moço, nós estamos todo mundo aqui. Está tudo certo, está tudo de boa. Ou seja, se precisar de eu voltar para o lugar que eu estava, eu vou voltar. Mas eu quero que você saiba que o Deus que eu invoquei na masmorra, no pior lugar que o homem pode estar, ele pode mudar a sua vida. Irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida vivida de acordo com que alguém olhe para nós e fale assim, o que você tem para me dar? Um profeta, um adorador que profetiza, que vive uma vida de adoração profética, que se move com adoração, ele toca pessoas. Ele toca pessoas. Ele toca pessoas. A presença de Deus que está dentro dele é exposta para alguém ver. Paulo e Silas fala com o carcereiro e a Bíblia diz que o carcereiro e toda a sua família aceita Jesus. Sabe, existem diversos salmos, eu poderia citar aqui vários salmos, onde foi usada como guerra espiritual. Mas vai tomar muito tempo, eu quero andar um pouquinho mais. Que hora que é isso? A hora que eu vigia para mim, a hora que for o tempo, você fala que acabou já? Porque eu sei que vai pregar depois. 8h50? Já acabou já? Estou na página 4 ainda. Mas tá bom, vamos lá. Vamos lá. O próximo, Seminário Volume 2. Seminário Volume 2. Vai ter que voltar, vai dar certo. Vamos lá. Nós precisamos entender que a música, a adoração, ela está diretamente ligada à realidade espiritual. Sabe? E a música em sua essência, vou falar de novo o que eu falei no início. A música em sua essência, na sua plenitude, ela foi criada para movimentação no mundo espiritual. Seja ela para o império das trevas ou para o reino da luz. Eu te citei o exemplo do reino da luz, onde Deus fundava a terra, enquanto ele fundava, enquanto ele trabalhava, tinha alguém adorando. Anjos adoravam. Há algum tempo atrás, um programa que passa domingo de manhã na Rede Globo. Como é que é o nome do programa que passa aquela Bernardes, Fátima Bernardes apresenta? Alguém lembra o nome? Encontro. No programa Encontro, foi vários pais de santo lá. Pai de porco, né? Que pai de santo somos nós, né? A Bíblia chama a gente de santo aí. É isso? Então pai de santo é eu. Tem 2 santinhos, 3 santinhos. Meus filhos são santos. Amém? Eles são pai de porco. E aí, o que acontece? Eu estava falando da Fátima Bernardes. E aí foi um monte de pai de porco lá. E os caras começaram a debater sobre religião e sobre música. Sobre religião e sobre música. E aí, um dos homens que era Ongô é o cara que toca atabaque no terreiro de Macumba. Ele virou e falou assim, olha que incrível, chega a arrepiar. Ele virou e falou assim, muitas coisas que vocês falaram é verdade, outras não. Mas existe uma coisa que é uma supremacia sobre a nossa religião. Uma coisa que todos precisam saber. É que os ritmos que nós tocamos no terreiro de Macumba só servem para nós.
Eu olhei e falei assim, epa, para tudo. Põe pausa no vídeo aí. Voltei. Volta. E, para quem não sabe, nós trabalhamos muitos anos em escola de libertação e cura. E eu atendi vários músicos de terreiro de macumba. E eu sempre perguntava isso para eles. Depois que terminava o atendimento, meu irmão, vem cá, eu preciso bater um papo com você. Me tira umas dúvidas aqui. Como que funciona o negócio que vocês tocam lá? Eu sou músico, né? Então, eu queria cutucar tudo, irmão. E vocês me conhecem, vocês sabem, eu sou aquele que pergunta tudo. Eu não vou para casa com dúvida. Chamava o irmão, é para beber no de cá, né? Vou bebendo aqui, senão vocês ficam ofendidos. Sou chique. E aí eu perguntava para ele, como que funciona esse negócio? E um deles me falou algo que me deixou com a pulga atrás da orelha. Ele falou assim, pastor, eu toquei durante muitos anos e eu fui mestre. Eu ensinava para outros músicos a maneira correta de tocar. Eu falei, conte-me mais. Ele falou assim, então, primeiro, é uma abertura de portal. E ele virou para mim e falou assim, primeira coisa, primeiro princípio do som, precisa de ter uma frequência correta. Eu falei, hã? Como assim? Ele falou assim, o atabaque precisa de estar afinado em 432 Hz. Aí eu, bingo! Porque eu não sei se vocês sabem, a frequência da música que nós tocamos e escutamos hoje foi modificada para 440 Hz. E a frequência original foi criada por Deus é 432. Na era industrial, o ministro de Adolf Hitler mudou a frequência de 432 para 440 Hz. Em 1860, 1960, não sei, lembro. Pesquisa lá, dá um Google lá. Foi na época da Segunda Guerra Mundial. Ele mudou a frequência, por quê? Ele precisaria que quando eu subo 6 Hz, eu falei, cara, mas 6 Hz vai fazer tanta diferença? Eu fui estudar, 1940, né? Eu fui estudar e falei assim, cara, faz muita diferença, 6 Hz. Por isso que a nossa geração é a geração mais ansiosa e acelerada do mundo, da história do mundo. Porque a música que nós escutamos é uma música que acelera o nosso metabolismo. Eu fui estudar isso, quando eu fui estudar musicoterapia, eu aprendi isso. Eu falei, cara, que absurdo. E ele disse para mim, primeira coisa, frequência tem que estar afinada em 432 e não 440 Hz. Eu falei, mas como que é? Ele falou assim, tem que ser um som mais grave, um som mais opaco. Eu falei assim, e aí? Aí ele falou assim, então, nós temos que tocar a mesma sanca ou síncope ou ritmo igual até o espírito descer. Aí, para quem critica os crentes que ficam cantando santo, santo, santo 40 minutos, os endemoniados que estão lá na cena de macumba, toca e canta a mesma coisa 3, 4 horas. Enquanto o demônio não desce no centro de macumba, eles não param de cantar, irmãos. A gente canta santo, santo, santo 3 minutinhos, o negócio não aconteceu, você para e troca de música. Na eternidade, os anjos cantam o quê? Santo, santo, santo. Esse é um princípio. Repetições. Repetições mudam a nossa mente. Repetições mudam a nossa alma. Repetições entram na nossa vida e conseguem mudar a nossa mente. Ativa o nosso espírito. Repetição ativa o nosso espírito. E aí ele falou assim, eu tenho que tocar o mesmo som. E ele fica tocando aquele trem ali, minutos e minutos e minutos. Aí ele fala assim, e quando eu toco, do nada abre um portal e o espírito desce e toma posse de alguém. Ou seja, alguém fica possesso pelo espírito que está sendo invocado. Eu falei assim, mas e aí? Como é que funciona? Porque tem tanto tipo de capeta. Ele falou assim, cada um tem uma música diferente. Eu falei assim, agora lascou. É isso mesmo, eu sei. Cada música, cada espírito. Aí ele falou comigo, não tem essas músicas de funk? Eu falei assim, essa música de funk é pra Pomba Gira. Eu falei assim, não. Irmão, nós precisamos entender que princípios são princípios. Princípios não são burlados, seja ele no império das trevas ou no reino de Deus. Vocês estão entendendo? Princípios não são burlados. E acredite, a música que nós cantamos e tocamos tem o poder de atrair a presença de Deus. A música, o louvor, a adoração que sai dos nossos lábios nos faz vencer guerra.
Aquilo que flui de nós nos leva ao ambiente de glória, onde somente Deus pode nos levar. Existe um simbolismo em tudo que fazemos. Não é à toa que nós precisamos entender de tipologia. A Bíblia, quando eu fui estudar o tabernáculo de Moisés, e eu ensino isso quando eu ministro sobre música, adoração e instrumentos musicais, só para que vocês entendam, a madeira fala da humanidade. A pele, tudo que tinha pele, fala do próprio corpo de Cristo. Porque para um cordeiro liberar a pele, ele tem que morrer, arranca a pele dele, coloca e faz o tambor. E aí eu falei assim, então quando alguém toca um tambor, ele está usando a sua humanidade para manifestar Cristo? O Espírito Santo falou comigo, é isso mesmo. Eu falei assim, Cara, o mundo espiritual ele é cheio de simbolismos. E nós precisamos entender que hoje nós, como homens e mulheres de Deus, a Igreja Católica nos levou a abandonar todo o simbolismo. Por causa do excesso de simbolismo da Igreja Católica, a Igreja cristã veio arrancando tudo. E não é porque alguém está fazendo errado que nós precisamos parar de fazer. Não é porque tem pastores corruptos que roubam dinheiro de igreja que eu vou parar de falar de dízimos e ofertas. Não é porque alguém continua adorando a Deus com a música que ele canta que eu vou chegar aqui e vou falar assim, já que eu não consigo mudar, vocês cantam o que vocês quiserem. Irmãos, não. Princípios de Deus não podem ser burlados. A palavra dele é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra juntas e medulas e tem o poder de santificar a nossa vida. A adoração que flui de nós precisa ser uma adoração que de fato seja uma adoração profética. A adoração que flui de nós precisa movimentar o mundo espiritual. A adoração que flui de nós precisa ser uma adoração profética e que batalhe nas regiões celestiais. E que batalhe nas regiões celestiais. Nós somos homens e mulheres chamados por Deus e precisamos buscar a habilitação no mundo espiritual para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós, como homens e mulheres que adoram a Ele em espírito e em verdade. E o fruto dos nossos lábios, que é uma verdadeira adoração, pode mudar a história de pessoas, pode ganhar guerras, pode libertar pessoas, pode expulsar demônios. Alguém aqui já viu alguém expulsar demônio tocando? Você não viu? Pois então, é um princípio de Deus que nós precisamos praticar. O problema é que o que expulsa o demônio não é o instrumento que eu toco, é a unção de Deus que está sobre a minha vida, que passa pelo instrumento e vai para cumprir o que precisa ser cumprido. E nós, como músicos, nós não buscamos a Deus de forma correta, de que quando eu toco, o Espírito entra em alguém. Lá no candomblé, na macumba, continua tocando. O cara toca e o Espírito vem. E tem uns crentes que podem tocar 40 minutos, 1 hora, o dia inteiro, 48 horas de adoração e o Espírito Santo não vem. Mas por quê? Porque a vida dele não condiz com aquilo que ele faz. Um adorador profético que usa a adoração como arma de batalha, a vida dele precisa ser condizente com aquilo que ele está fazendo. Adoração não é canção. Adoração profética não é música bonita. Adoração profética como arma de guerra não é cantar bonitinho, fazer 3 acordes, bater 3 batuques, usar tambor e tu. Não é isso. Adoração profética que se movimenta no mundo espiritual e que vira arma de guerra é a adoração que eu começo a batalhar na minha casa, falando em línguas estranhas, cantando cânticos espirituais, cantando salmos, cantando a Bíblia. É essa adoração. Eu queria que você colocasse de pé, que senão a gente vai embora aqui.